Quando a gente pensa em biotecnologia, normalmente imagina algo distante, laboratórios secretos, filmes de ficção científica, coisas que talvez nossos netos vejam. Mas a verdade é que a biotecnologia já faz parte da nossa vida hoje. Ela já está sendo usada em hospitais, clínicas, pesquisas e em alguns casos diretamente no corpo humano. A pergunta não é mais se o ser humano vai ser modificado, a pergunta é como, até onde e quem decide isso. E neste vídeo eu não quero te assustar, quero te explicar de forma simples o que a biotecnologia já permite fazer com o ser humano agora. Porque quando a tecnologia avança rápido demais e a sociedade não entende o que está acontecendo, as decisões deixam de ser conscientes. Biotecnologia é basicamente usar a biologia como ferramenta tecnológica. Em vez de só criar máquinas, a gente começa a mexer diretamente em células, genes e organismos vivos. Isso já acontece há décadas. A insulina, usada por diabéticos, por exemplo, não vem mais de animais. Ela é produzida por bactérias geneticamente modificadas. Vacinas modernas, terapias celulares, exames genéticos, tudo isso já é biotecnologia. Se antes a medicina tentava tratar sintomas, a biotecnologia tenta corrigir a origem do problema. Para entender o impacto disso, precisamos falar de DNA. O DNA é como um manual de instruções do corpo humano. Ele diz como cada célula deve funcionar. Durante muito tempo, esse manual era intocável. A gente só podia observar erros e não corrigir. Mas isso mudou. Hoje, o DNA é tratado quase como um texto digital. Se existe um erro, a ciência tenta apagar, corrigir ou substituir. O divisor de águas da biotecnologia moderna se chama CRISPR, que do inglês significa Cluster Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats. De forma simples, o CRISPR é uma ferramenta que permite cortar e editar partes específicas do DNA. É como uma tesoura extremamente precisa. Hoje já existem testes clínicos usando o CRISPR para tratar anemia falciforme, doenças genéticas raras e alguns tipos de câncer. Mas a mesma tecnologia que pode curar também pode modificar. Em 2018, um cientista na China anunciou o nascimento de bebês geneticamente editados. O mundo reagiu com choque, não porque fosse impossível, mas porque era cedo demais. A biotecnologia não está mexendo só com o corpo, ela está mexendo com o cérebro. Interfaces cérebro-máquina já existem, elas permitem que sinais neurais controlem próteses, computadores e até jogos. Pessoas que não conseguem se mover já conseguem escrever mensagem apenas com um pensamento. Isso levanta uma questão importante. Onde termina o corpo biológico e começa a tecnologia? É importante dizer, a biotecnologia não é vilã, ela já salvou e salva milhões de pessoas. Ela permite tratamentos personalizados, diagnósticos precoces, aumento da qualidade de vida e muita gente só está viva hoje por causa desses avanços. Mas toda tecnologia poderosa traz consequências. Se podemos melhorar o corpo, quem decide o que é melhor? Se podemos editar genes, isso será acessível a todos ou só a quem pode pagar? O risco não é virar um filme de ficção científica, o risco é criar desigualdade biológica. E se você parar para pensar com calma, o ser humano nunca aceitou totalmente o próprio corpo do jeito que ele veio. Desde sempre a gente tenta corrigir falhas, melhorar limites, aumentar capacidades. Óculos são uma forma de melhorar a visão, remédios são uma forma de corrigir falhas químicas do corpo, cirurgias são uma forma de intervir diretamente na biologia. Ou seja, a ideia de melhorar o ser humano não nasceu agora. O que mudou não foi a intenção, foi o poder das ferramentas. Pela primeira vez na história, não estamos apenas tratando sintomas, estamos mexendo no código da vida. Existe uma ideia romântica de que o corpo humano é uma máquina perfeita, mas ele não é. Nós nascemos com falhas genéticas, desenvolvemos doenças, envelhecemos, perdemos capacidades com o tempo. Algumas pessoas já nascem sabendo que vão enfrentar limitações a vida inteira, não por escolha, mas por uma pequena sequência errada do DNA. Às vezes, um único erro microscópico define o destino inteiro de uma pessoa, e é exatamente aí que a biotecnologia entra. Dentro de cada célula do seu corpo existe um manual de instruções. Esse manual se chama DNA. Ele diz como seus olhos vão se formar, como seu coração bate, como seu cérebro se desenvolve. Durante a maior parte da história humana, esse manual era algo intocável. A gente sabia que ele existia, mas não sabia ler direito, muito menos editar. Era como ter um livro em uma língua desconhecida. Você sabe que ali tem respostas, mas não consegue usá-las. E isso começou a mudar quando a ciência conseguiu mapear o genoma humano. Pela primeira vez, o DNA deixou de ser um mistério absoluto e passou a ser informação. Hoje, exames genéticos conseguem prever riscos de doenças, conseguem indicar tratamentos personalizados, conseguem mostrar falhas antes mesmo de sintomas aparecerem. Nós começamos a ler o código da vida.
Ok, mas agora que a gente já sabe de tudo isso, que partes do corpo podem ser substituídas, se genes podem ser editados, se o cérebro pode se conectar a máquinas, em que ponto deixamos de ser apenas humanos? Essa não é uma pergunta científica, é uma pergunta existencial. Não estamos falando de um futuro distante, muitas dessas tecnologias já existem em testes, reguladas por governos, acompanhadas por comitês éticos. O futuro não chega de uma vez, ele chega em pequenas decisões. E falando em decisões, quero agora dar um exemplo que mostra como a biotecnologia não é algo do futuro, ela já está sendo usada agora em seres humanos. Um bebê norte-americano chamado KJ Mudon se tornou a primeira pessoa conhecida a receber um tratamento de edição genética totalmente personalizada com a tecnologia CRISPR. Quando KJ nasceu em 2024, ele tinha uma doença genética extremamente rara, uma falha no gene que controla um processo essencial no fígado. Sem esse gene funcionando, o corpo não conseguia eliminar toxinas, algo que normalmente é fatal em bebês tão jovens. Em 2025, uma equipe de cientistas e médicos conseguiu desenvolver um tratamento que corrige exatamente aquela mutação no DNA dele. Essa terapia foi administrada diretamente nas células do fígado e ajudou o organismo do bebê a metabolizar normalmente, dando a ele uma chance real de uma vida saudável. Esse caso, agora documentado oficialmente, não é apenas um avanço técnico, é um marco. A primeira vez que a edição genética personalizada foi usada em um humano para curar uma condição rara e fatal. Mas precisamos pensar. Talvez o maior impacto da biotecnologia não seja mudar o corpo humano, mas nos forçar a decidir o que significa ser humano. Porque a pergunta não é apenas o que podemos fazer, é o que escolhemos fazer quando finalmente podemos. E histórias como essas mostram o lado mais poderoso da biotecnologia. Ela pode salvar vidas, corrigir falhas que a natureza deixou para trás e dar uma chance real a quem não teria nenhuma. Mas toda ferramenta que é capaz de fazer tanto bem também carrega um risco. O risco não está na tecnologia em si, mas na forma como escolhemos usá-la. Usar a biotecnologia para curar, aliviar sofrimento e melhorar a qualidade de vida é um avanço. Usá-la sem limites, sem ética ou apenas por vantagem é outra coisa. O futuro não depende apenas do que a ciência consegue fazer, mas da responsabilidade com que a humanidade decide usar esse poder. Quero te agradecer por ter ficado até aqui e muito obrigado por assistir. Seu tempo vale ouro para mim. Eu vou ficando por aqui e vejo vocês do outro lado.